Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela salvou o mendigo bilionário que se apaixonou por ela à primeira vista. A chuva caía em gotas finas e geladas nas calçadas brilhantes de Nova York, desenhando reflexos trêmulos de luzes de neon e faróis no asfalto. O ronco distante dos táxis se misturava ao impaciente buzinar, enquanto os transeuntes se apressavam, guarda-chuvas abertos e cabeças curvadas sobre os ombros. As pessoas evitavam poças d'água assim como evitavam olhares, cada uma fechada em sua própria bolha de pressa. Sentada na beirada úmida de uma escada do metrô, Samantha Brooks agarrava uma caixa de papelão como se fosse um tesouro. Lá dentro, seus muffins caseiros ainda quentes exalavam um aroma reconfortante de baunilha e canela que contrastava com o ar frio e metálico da cidade. Todas as manhãs, ela preparava essas delícias para o pequeno café do bairro, um lugar modesto, mas acolhedor, onde os sorrisos dos clientes regulares compensavam o cansaço dos seus longos dias. Ela aprenderá a amar esse ritmo simples, quase rotineiro, onde gestos repetidos se tornavam marcos em um mundo que mudava rápido demais ao seu redor. Mas naquele dia, algo quebrou a cadência. Ao atravessar a Quinta Avenida com a gola levantada para se proteger do vento úmido, ela viu uma figura encolhida contra uma parede, à sombra de uma vitrine fechada. O homem parecia estar absorvendo toda a chuva do céu sobre os ombros. Suas roupas, sujas e desbotadas, grudavam-se à pele. Um casaco puído, com o tecido desgastado até a trama, pendia pesadamente e encharcado. Seus cabelos negros e emaranhados grudavam-se à testa, e gotas escorriam por suas têmporas, perdendo-se na barba por fazer de vários dias. O que chamou a atenção de Samantha não foi apenas a aparente tristeza, mas seus olhos. Não estavam vazios, como os de tantos outros pelos quais ela passará sem poder ajudar. Tinham aquela intensidade especial, uma profundidade estranha, misturada a um orgulho ferido e a uma angústia que ele tentava esconder. Ela sentia, sem saber por que ele não era como os outros, ou talvez fosse, mas que algo dentro dele se recusava a ser esmagado. Ela parou, apesar da multidão de transeuntes que a cercava, resmungando. Agachando-se diante dele, falou baixinho, como se não quisesse apressá-lo. Senhor, o senhor vai morrer. Ele ergueu a cabeça lentamente, surpreso por ter sido abordado. Seus olhos encontraram os dela, e o contato silencioso pareceu suspender o barulho da cidade. Eu estou bem, ele murmurou. Sua voz estava rouca, áspera, como se ele não falasse há muito tempo. Suas mãos, finas e machucadas, tremiam levemente, talvez de frio, ou de outra coisa. Samantha hesitou. Sabia que ele poderia recusar sua ajuda por orgulho ou desconfiança. Mas ver o homem tremendo na chuva despertou nela um impulso irreprimível. Lentamente, ela tirou o cachecol grosso que usava, ainda imbuído do calor do seu corpo, e o colocou delicadamente em volta dos ombros dele. Vamos, disse ela com uma voz firme, mas gentil. Tem um café aqui perto. Você precisa se aquecer. Ele olhou para o cachecol e depois para o dela. Naquele breve silêncio, ela o sentiu ponderando sua decisão, como se aceitar um gesto tão simples pudesse quebrar algo dentro dele. E no entanto, sem dizer uma palavra, ele se levantou. Seus passos eram lentos, hesitantes, mas ele a seguiu em silêncio, sob a chuva torrencial. Sentado a uma pequena mesa perto da janela saliente embaçada, o homem parecia alienado da atmosfera aconchegante do café. As conversas tranquilas, o tilintar constante das xícaras, o aroma doce do café fresco. Tudo parecia passar por ele, como se sua mente ainda estivesse em algum lugar lá fora, na chuva. Mantinha os ombros ligeiramente curvados, as mãos à frente, os dedos entrelaçados como se quisesse se proteger do mundo. Às vezes, abria-os para esfregar as palmas, mas logo os apertava, num gesto nervoso. Não olhava ao redor. Seus olhos, fixos nas mãos, evitavam cuidadosamente encontrar os de Samantha, como se temesse ler em seu olhar uma pena que não conseguia suportar. Ela voltou de trás do balcão com uma bandeja. Sem dizer uma palavra, colocou uma caneca grande de chocolate quente na frente dele, com o vapor subindo em espirais preguiçosos, espalhando o aroma de cacau e chantilly. Ao lado, um muffin ainda quente e fofinho com um centro de mirtilo cremoso repousava sobre um pequeno prato branco. É o meu lar, ela disse, sorrindo suavemente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhou para ela, hesitante. Seu olhar, inicialmente cauteloso, parecia tentar entender o que ela esperava em troca. Mas ele encontrou em seu rosto apenas um calor simples, desprovido de segundas intenções. Aos poucos, suas feições relaxaram e seus olhos perderam aquela dureza defensiva. Por que você está fazendo isso por mim?
Ele perguntou em voz baixa, quase estrangulada, como se a pergunta estivesse queimando em sua garganta há muito tempo. Ela olhou-o diretamente nos olhos, sem desviar o rosto, e respondeu calmamente, porque ninguém deveria ser invisível. As palavras soaram como uma verdade que ele não ouvia há anos. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando afastar uma emoção que ameaçava se manifestar. Após um longo silêncio, ele murmurou, Ethan Allen. Era isso. Nenhuma história, nenhum detalhe. Apenas um nome, pronunciado com uma contenção que revelava muito sobre seu desejo de guardar o resto para si. Samantha, que poderia ter lhe feito 1000 perguntas, contentou-se com um simples aceno de cabeça. Ela sabia quando falar. E quando simplesmente oferecer um pouco de paz. O que ela não sabia na manhã seguinte, Samantha chegou ao café mais cedo do que de costume, com parte de sua esperança de ver o homem misterioso sentado à mesma mesa, como se ele tivesse encontrado refúgio ali. Mas a cadeira perto da janela saliente estava vazia. Nenhum sinal de seu casaco surrado, nem de suas mãos trêmulas segurando uma xícara. Ela discretamente perguntou a alguns clientes da manhã, mas ninguém o tinha visto. Era como se a chuva o tivesse levado embora. Samantha sentiu uma pontada no coração. Achou que nunca mais o veria. O que ela não sabia era que o homem que ela resgatou não era apenas mais um morador de rua. Por trás da barba desgrenhada e das roupas encharcadas estava Ethan Allen, CEO e fundador da Allen Industries. Um enorme império imobiliário e de tecnologia cujas torres de vidro dominavam o horizonte de Manhattan. No mundo dos negócios, seu nome inspirava respeito e medo. Revistas de negócios o apelidaram de o arquiteto invisível por sua capacidade de transformar bairros inteiros sem nunca ficar sob os holofotes. Mas durante um ano, Ethan desapareceu do radar. Essa partida não foi um capricho. Ele havia deixado sua cobertura, seus luxuosos escritórios e suas limusines após uma traição brutal orquestrada por um sócio de confiança. Esse ataque não apenas ameaçou sua fortuna, como quase lhe custou a vida, literal e figurativamente. Desgostoso com os sorrisos hipócritas e apertos de mão envenenados, ele sentiu uma necessidade visceral de fugir deste mundo saturado de fingimento. Ele escolhera se misturar ao anonimato das ruas, onde os olhares deslizam sem parar. Não era apenas uma fuga, era uma busca. Ele queria entender o que aqueles que nada tinham vivenciavam, sentir o frio que morde a pele, a fome que revira o estômago, a solidão que torna você transparente aos olhos do mundo, e acima de tudo ele queria saber uma coisa. Quem nesta cidade vasta e indiferente ainda poderia ver o homem por trás do dinheiro? Samantha foi a primeira a parar, a primeira a estender a mão sem perguntar o que poderia ganhar. Para Ethan, aquele gesto significou mais do que qualquer contrato assinado no topo de um arranha-céu. 2 semanas depois, uma tarde tranquila tomou conta do pequeno café. O zumbido constante da máquina de café expresso se misturava ao murmúrio suave das conversas. Samantha servia um cappuccino a um cliente, concentrada na espuma perfeita que cobria a bebida. O sino acima da porta tocou. Uma lufada de ar fresco entrou, seguida por um aroma sutil e familiar, mas que ela não conseguiu identificar imediatamente. Ela olhou para cima. Um homem acabará de cruzar a porta. Alto e elegante, vestindo um terno azul escuro de 3 peças perfeitamente cortado. Sua figura exalava uma confiança quase magnética. Seu cabelo cuidadosamente penteado refletia a luz suave das luminárias pendentes. Sua barba havia desaparecido, revelando um maxilar definido e um sorriso discreto, mas eram seus olhos que mais chamavam a atenção. Eram os mesmos que ela vira naquele dia chuvoso, mas hoje brilhavam com uma força renovada. Ela franziu a testa levemente, buscando em sua memória. Então, quando ele parou em frente ao balcão, seu coração disparou. Olá, Samantha. Ela piscou inquieta. E Ethan? O simples eco do seu nome pareceu congelar a sala. As conversas cessaram e vários clientes viraram a cabeça, perplexos com a tensão no ar. Era como se o mundo prendesse a respiração. Ethan se aproximou lentamente como se saboreasse cada passo que o separava. Seus olhos permaneceram fixos nela, sem um pingo de hesitação. Tenho uma confissão a fazer, disse ele com uma voz calma e profunda que ecoou pelo silêncio ao redor. Naquele dia eu não era o que você pensava. E hoje não estou aqui para me desculpar, mas para agradecer. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma pequena maleta preta. Samantha sentiu um nó na garganta, mas não era um anel que ele colocou no balcão. Era uma chave. Uma chave elegante feita de metal polido, presa a um chaveiro com seu nome gravado. Isso abre as portas para o espaço mais lindo do centro, disse ele suavemente. Este lugar agora será o seu café. Você não precisará mais contar seus centavos para pagar o aluguel.
considere isso um agradecimento. Samantha ficou ali, olhando fixamente para a chave. Lágrimas brotaram, turvando sua visão. Ela deu um pequeno passo para trás, como se o gesto fosse insuportável. Ethan, eu não posso aceitar. Ela sussurrou com a voz trêmula. Ele deu um leve sorriso, uma mistura de ternura e determinação. Não é um pagamento, Samantha. É um começo. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela com uma intensidade desarmante. Porque eu quero que você faça parte da minha vida. Os meses se passaram entrelaçados com pequenos, simples e preciosos momentos compartilhados. Ethan não ia mais ao café como um homem de negócios vestido com ternos caros, mas como um homem ansioso para mergulhar na vida de Samantha, para aprender cada detalhe de seu mundo modesto e acolhedor. Ele se dava ao trabalho de ouvir, de fazer perguntas sinceras, sem nunca apressar o tempo. Eles frequentemente riam juntos, às vezes se envolvendo em conversas leves sobre memórias de infância ou sonhos secretos. Às vezes seus silêncios eram igualmente eloquentes, repletos da doce cumplicidade que só a verdadeira confiança pode criar. Aos poucos, esse laço de amizade se tornou evidente, uma evidência silenciosa que nenhum dos dois queria mencionar em voz alta ainda. Numa noite de outono, enquanto o sol se punha lentamente sobre Manhattan, eles caminhavam lado a lado ao longo das margens do rio Hudson. O céu estava tingido de tons de rosa e dourado, e a cidade brilhava como uma joia viva ao redor. O som suave das ondas contra o pier, a brisa suave, tudo parecia suspenso. De repente Ethan parou, virou-se para ela e em seus olhos, Samantha leu uma verdade antiga. Você me viu quando eu era invisível, ele disse, com a voz carregada de emoção. Você entrou em contato comigo quando eu não tinha nada a oferecer. Esse foi o dia em que me apaixonei por você. O coração de Samantha disparou. Ela sentiu as bochechas corarem e um sorriso se abriu em seus lábios. E ela respondeu suavemente, foi naquele dia que vi quem você realmente era. Seus olhos se encontraram, e naquela luz suave e dourada, eles se beijaram, o mundo ao redor deles desaparecendo, deixando apenas aquele momento único e suspenso. Um ano depois, o café de Samantha, rebatizado de Ali e Hart, tornou-se um verdadeiro ícone na cidade de Nova York. Mais do que um lugar para tomar um café, ele personificava uma filosofia: hospitalidade, aconchego e solidariedade. O café passou a abrigar programas de assistência a moradores de rua, financiados pela fundação que Ethan e Samantha fundaram juntos. Seus esforços tocaram inúmeras vidas, oferecendo esperança concreta onde a indiferença muitas vezes reinava. Eles nunca falavam do primeiro encontro sem sorrir, aquele dia chuvoso em que uma simples xícara de chocolate quente mudou duas vidas para sempre, misturando destino e acaso em uma história de amor e renascimento.